Amém. Amém, igreja. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e dizer que é sempre um motivo de muita alegria poder estar reunido. Pode acender essa luz aqui para mim, fazendo favor. Que é sempre um motivo de muita alegria podermos estar reunidos na casa do Pai, fazendo menção da palavra do Senhor, poder estarmos em comunhão, unidos, para celebrar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu creio que nesta manhã não vai ser diferente, porque, como eu já falei antes, o fato de estarmos aqui já é um motivo de muita alegria e de gratidão a Deus, por ter o privilégio de estar na tua casa, para poder bendizer e louvar o teu santo nome. Nós, como igreja, como povo escolhido, separado, precisamos entender isso, precisamos entender a real situação e a real verdade de estarmos na casa do Pai. E nesta manhã não vai ser diferente, porque eu vou falar de uma pessoa que tem muito para nos ensinar e nos ensina muito naquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, para colocar na Bíblia, para que nós hoje possamos estar fazendo menção dela e se utilizando desta palavra. Palavra essa que nos fortalece, palavras essas que nos dá ânimos, que nos dá coragem, palavra essas que nos cura, palavra essa que transforma o nosso ser, que aprendemos a ser uma pessoa diferente, a ser uma pessoa melhor e a entender que sim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que tem fé, tudo é possível para aquele que busca ao Senhor para a tua vida, tudo é possível para aquele que louva ao Senhor. Tudo é possível. Nada é impossível para esse Deus que nós servimos, para esse Deus que tem prazer em estar abençoando o teu povo. E nesta manhã eu quero convidar a amada igreja a abrir comigo as vossas Bíblias no livro de Salmos, no número 30, uma palavra muito conhecida, aonde que nesta manhã nós vamos falar de uma pessoa que é salva da morte. Eu não sei como que você entrou ou adentrou dentro deste templo nesta manhã, mas eu quero te dizer que aqui tem palavra de vida. Eu quero te dizer que aqui é uma palavra de esperança. Aqui é uma palavra para que você possa refletir a sua vida, o que está fazendo, o que está acontecendo na tua vida. Aqui há a resposta de Deus para que seja o que for que você possa estar passando. E nesta manhã nós vamos aprender com este homem, que a Bíblia diz que é um homem segundo, foi um homem segundo o coração de Deus. E que alguns questionam, mas quem sou eu para questionar? Eu acho que nós não devemos questionar nada daquilo que Deus determinou, que Deus declarou. É um homem segundo o coração de Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Que eu seja próximo, que eu seja segundo a ser também, ter este coração, para que eu possa fazer a obra do Senhor com excelência, com amor, com alegria no coração. Então nesta manhã não vai ser diferente. Como eu já falei, vou trazer uma mensagem de uma pessoa que reconhece e reconheceu por ter tido um livramento de morte, que foi curado de uma doença, e uma doença muito grave. Então há esperança para aqueles que estão no hospital? Claro que sim. Há esperança para aqueles que estão enfermos dentro de casa? Claro que sim. Há esperança para nós que estamos aqui? Claro que sim. Sempre vai haver esperança, sempre vai haver a oportunidade de passarmos por cima das dificuldades, do sofrimento, das angústias, da doença. Mas isso não é possível sozinho. Isso não é possível pela minha força, pela tua força, pela tua inteligência ou pela minha inteligência. Isso não é possível. Então eu quero trazer nesta manhã uma mensagem de uma pessoa que se dobrava, que adorava, como o sol estava adorando aqui agora, os demais,
que reconhecia esse Deus como o único e suficiente Salvador da tua vida. E que em todos os momentos que passava na tua vida, ele não ia para a casa da vizinha fofoqueira, ele não ia para a cartomante, ele não ia para outro local, a não ser ir para o templo adorar o Senhor. Porque ele sabia que só ali ele poderia encontrar a resposta daquilo que ele estava precisando naquele momento. Que nesta manhã nós possamos entender isso e vivermos isso, termos essa certeza no coração, que por mais que o mundo tenta imputar que não tem jeito, sim, há jeito sim, porque para o nosso Deus nada é impossível. Sim, ela foi salva da morte e por isso Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu este salmo para o culto de ação de graças a Deus pela cura de uma pessoa atacada por uma doença grave. O salmo era cantado no templo por ocasião do sacrifício de gratidão. Eu entendo que se nós estamos aqui é porque nós somos gratos a esse Deus. Eu entendo que se nós estamos louvando é porque nós estamos agradecendo a Deus pelo nosso deitar e pelo nosso levantar. Eu creio que nós estamos aqui agradecendo ao nosso Deus pelo nosso respirar. Eu creio que nós estamos aqui agradecendo ao nosso Deus pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, pela provisão, por não deixar faltar o pão, o alimento na nossa mesa. Eu creio nisso. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar vocês a estar adorando esse Deus e entendendo um pouco mais do que Davi quis dizer para nós nesta palavra em Salmos 30, que nós possamos entender e compreender e seguir esses passos, seguir neste caminho que não nos leva para um outro lugar a não ser para um lugar de salvação. Eu quero ser salvo. Eu não quero nadar e morrer na praia. Eu não quero viver e chegar na hora H e eu perder a minha bênção. E Davi, ele entendia muito bem isso, e ele vai falar isso para nós neste momento. E no Salmos 30, no versículo 1, ele diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas custas. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, preste a descer a cova, devolveste a vida. Meu Deus, isso aqui já é um motivo para nós estarmos muito felizes nesta manhã. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Acabamos de fazer isso aqui agora, e por sinal, que louvores. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Tem favor de Deus para a nossa vida nesta manhã, amém, igreja? Amém? O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ou em outras traduções, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero te dizer que tem a alegria do Senhor para a nossa vida nesta manhã. Oh, glória! Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Meu Deus, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova,
que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Nós vemos uma pessoa que estava com uma doença grave, a doença que o levaria à morte. Mas quando ele percebeu e ele entendeu que há um Deus no céu que tudo pode e que para ele nada é impossível, a Bíblia diz que ele foi exaltar o nome do Senhor. O que eu aprendo nisso? No momentos de dificuldade, no momento de sofrimento, louve ao Senhor. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas meu irmão, tu não sabe o que eu estou passando ou o que eu estou vivendo. Em tudo dai graça. Eu falei para você que hoje tem uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de restauração, uma palavra de restituição, uma palavra de convicção que você está no lugar certo e que você serve ao Deus certo. Eu ontem tive o privilégio de estar na casa de uma senhora que completou no dia 27, agora passado, 85 anos de idade. E na semana passada, foi dia de eleição, eu fui lá em Porto das Caixas, sou nascido e criado em Porto das Caixas, e fui lá para votar, exercer os meus direitos. E um filho dela me pediu para que eu fosse visitá-la, e eu fui. Confesso a vocês que não estava no meu plano, porque eu fui correndo lá para poder votar e voltar para cá, para Itaboraí, porque nós estávamos aí. Eu vou deixar minha esposa contar a benção, senão ela vai agarrar na minha orelha, mas eu vou deixar ela contar a benção. E aí eu fui procurar uma pessoa para poder fazer um trabalho para mim, e passei na rua da casa dessa pessoa. E aí eu entrei e cheguei lá, abracei e conversei com ela. A senhora de 85 anos de idade hoje se encontra numa cadeira de roda. E ali nós conversando, ela se lembrou de mim e falou assim: ô Júlio, eu lembro de você, meu filho, quando o teu pai passava aqui na rua, atrás de você com um prato de comida, e você na frente correndo, e ele com um prato de comida para te dar comida. Eu falei: meu Deus, nem eu lembrava mais disso. E ali conversando, ela alegre e feliz, e aqui eu também quero chamar o ponto dentro da pregação, da palavra desta manhã. O filho dela falou assim: ó, a minha mãe fez 85 anos, dia 27. Semana que vem, que foi ontem, é você que vai trazer uma mensagem. Meu Deus, contra a honra. Agradeci a Deus, falei: tudo bem, estarei com vocês aqui. E ontem tive o privilégio de estar com essa família, lá em Porto das Caixas, onde eu sou nascido e criado, aonde que vivi por muitas coisas, passei por muitas coisas, mas ontem eu pude estar lá para exaltar, enaltecer o santo nome do Senhor, por tudo o que Ele tem feito na minha vida, e por tudo que Ele ainda há de fazer. Mas o que me chamou a atenção foi que quando deram a oportunidade para um irmão de 82 anos para dar uma palavra, ele falou simplesmente isso: eu estou com muita alegria no meu coração, eu venho sempre aqui te visitar, mas o que me chama a atenção é que você está sempre alegre, sempre feliz e falando de Jesus. Nesta manhã eu quero trazer à memória
que não importa o que nós possamos estar passando, mas nós temos que estar sempre glorificando, exaltando, enaltecendo o santo nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aquilo me motiva, porque isso me traz a certeza que eu estou no caminho certo, que eu estou no lugar certo, que eu estou servindo ao único Deus verdadeiro. E nesta manhã eu quero trazer isso para nós, porque essa palavra primeiro ela age em mim, para depois eu transmitir para o povo. Nós precisamos parar de andar de cabeça baixa, seja lá qual for o problema, porque nós servimos ao Deus que é o dono do ouro, da prata, é o dono da vida. Nada pode nos pegar se Ele não permitir, mas logicamente que nós também temos a nossa responsabilidade de procurar andar e a fazer aquilo que Ele nos diz na tua palavra. Porque quando nós andamos no manual, é como se fosse o manual de um aparelho dentro de uma casa. Se você seguir ele, com certeza tudo vai dar certo. Mas se você se desviar dele, algo vai acontecer. Então nesta manhã eu quero falar de Davi, porque Davi entendeu muito bem isso. Porque Davi, ele fazia isso, ele entendia. Por mais que as coisas acontecessem, por mais que as dificuldades vinham, por mais que os problemas vinham, mas ele estava sempre exaltando e enaltecendo e louvando o santo nome do Senhor. Segredo para mim e para você nesta manhã: louve, louve. Quando os irmãos estiverem aqui louvando, se entreguem, ofereça o seu melhor, porque é nos momentos de dificuldade, de sofrimento, que nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. Uma vez, eu já falei isso aqui, eu fui convidado para conversar com uma pessoa que não acredita em Deus, ou não acreditava, porque ela hoje já faleceu. E quando eu cheguei diante dessa pessoa, ela me contou tudo o que ela tinha. Aí me mostrou a casa que estava na minha frente, os prédios que ela tinha aqui em Itaboraí, que tinha, porque ela já morreu, mas estão aí ainda. E eu, humildemente, vendo aquilo tudo, virei para ela e falei para ela assim: graças a Deus que Deus te deu isso tudo. Para que eu fui falar isso? Que Deus me deu o quê? Que Jesus me deu o quê? Isso é fruto do meu trabalho, do meu suor. Eu tive que acordar de madrugada, eu ralei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o que mais. E eu fiquei assim: meu Deus, e agora? O que eu falo para este homem? O que eu falo para essa pessoa que não reconhece? E aí eu comecei a orar no silêncio dentro de mim e fiquei: Senhor, me dá uma palavra para me poder dar a essa pessoa. Aí eu cheguei para ela e falei assim: pois é, graças a Deus, né? Perdão, né? O Senhor está falando que foi tudo pelo teu esforço, pelo teu trabalho. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. Se Deus agora resolvesse cessar o ar da terra, você acha que tudo isso aí que você falou para mim, que você construiu pela tua força, com tudo isso, daria para você comprar o ar para você poder viver? Ela olhou para mim e falou: esquece esse assunto, vamos falar de outras coisas. O que eu quero dizer nesta manhã: cuidado com a soberba e o orgulho, porque a Bíblia diz que precede a queda. E aconteceu um fato aqui em Itaboraí. Essa pessoa, ela é conhecida, essa pessoa que eu falei.
Não demorou muito. Houve uma situação nessa família, aqui em Itaboraí. E justamente por causa disso tudo que ele falou para mim que ele tinha comprado, com as forças dele e com a inteligência dele. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, e que nós precisamos entender que Ele é o principal, que toda honra, toda glória e todo louvor é dado somente para Ele. E nós precisamos entender isso, e Davi, ele entendeu muito bem, porque nos momentos difíceis, quando nós estamos passando por luta, por sofrimento, por angústia, aí nessa hora, o primeiro nome que vem na nossa boca é Deus, é Jesus, me socorre. Mas deixa eu te falar para você, isso não é vergonha não, porque a Bíblia diz que Ele veio para os doentes, que se nesse momento você reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, pode ter certeza que você vai ter resposta da parte dele para a sua vida. Nessa manhã, como eu já falei, eu quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra que você entenda que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque há um Deus no céu que está te olhando neste exato momento, olhando para nós, e Ele sabe muito bem do que você precisa e do que você necessita. Basta você somente abrir o teu coração agora diante dEle, que Ele vai te responder o que você precisa. Vamos ver o que está escrito em Salmos 22, no versículo 26. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Olha a certeza daquele que busca o Senhor, daquele que entende que toda honra, toda glória e todo louvor é direcionado somente para Ele. Há uma promessa para mim, para você, para nós, de vida longa. Vida longa. Que nesta manhã nós possamos entender isso. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Por quê? Porque nós sabemos que quem é pobre precisa de comida, e eles só ficam satisfeitos quando a fome passa. Mas aqueles que buscam o Senhor o louvarão. E aqueles que buscam o Senhor, a Bíblia diz, né, o presbítero Luiz acabou de ler aqui agora, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa. Busca o reino dele, busca a justiça dele. Eu poderia falar um pouco de mim, mas eu não quero falar, porque eu não tenho que falar de mim, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar daquele que muda a situação, daquele que cura, que liberta, que transforma, porque toda honra, toda glória é dada somente para Ele. As almas que são devotas a Deus serão felizes, terão a eternidade na presença do Altíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. O que o diabo quer passar para muitas pessoas é que o inferno não existe. E sai fora disso. Porque o inferno existe sim. Porque se ele não existisse, Deus não tinha colocado na Bíblia. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o teu final é a morte. Vai chegar um momento
que nós vamos chegar diante dele e vamos ter que prestar conta. Então, que nós possamos estar exaltando, que nós possamos estar adorando, que nós possamos estar obedecendo e servindo a esse Deus que nos promete a eternidade na glória dele. Porque, por mais que as pessoas dizem que o inferno não existe, eu tenho uma notícia para te dar: existe sim, tá? E as pessoas falam que o inferno é aqui na terra. Isso não é nem 1% do que vai acontecer lá, naquele fervor, daquele calor, daquele fogo lá. A Bíblia diz que vai haver ranger de dente. E lembra que Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele declara e daquilo que ele diz na tua palavra. E agora quero tirar algumas lições aqui rápidas. Em primeiro lugar, podemos ver uma oração de gratidão, do versículo 1 ao 3, aonde ele diz: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas custas. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, preste a descer a cova, devolveste-me a vida. Aqui podemos ver uma oração de gratidão, de reconhecimento daquilo que poderia ter acontecido com ele, mas não aconteceu, porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, porque ele recorreu a esse Deus maravilhoso. No versículo 2, nós podemos ver: tu não apenas me ouvistes, mas também curaste meu corpo enfermo, minha mente inquieta e perturbada. Quando a gente está enfermo, quando a gente está passando por alguma situação complicada, difícil, a primeira coisa que ataca é a mente, né? A gente fica perturbado, a gente fica inquieto: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa doença? Como é que eu vou pagar esse boleto? Davi reconhece que o Senhor livrou ele de tudo isso. E eu creio que tem livramento da parte do Senhor para a vida da igreja, em nome de Jesus. Eu não sei o que está te perturbando, o que está te entristecendo, mas eu quero te dizer que nesta manhã tem resposta do Senhor para a tua vida. Amém? Podemos ver também, em segundo lugar, Davi fazendo um convite ao povo para que se ajunte a ele em louvor a Deus, ou seja, para adorar o Senhor. Depois que Deus faz isso na vida dele, ele chama e convida no templo ao povo para adorar. E eu quero ser pequenininho, como muitos aqui eu entendo que Deus já fez tanta coisa na vida, ainda está para fazer ainda. Estamos aqui para adorar e louvar o Senhor. E eu convido você nesta manhã a estar adorando e louvando o Senhor, assim como Davi fez com esse povo lá no templo. No versículo 4 e 5 ele diz: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Tem fiéis aí? Louve o seu santo nome. Aos fiéis, aos fiéis. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel contigo. Aleluia. E aí ele diz: pois a sua ira só dura um instante. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o seu favor dura a vida toda. Olha aí, tem favor de Deus para a nossa vida, irmãos. Isso dura para a vida toda. Basta a gente reconhecer Ele como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque o choro pode persistir uma noite,
o choro pode durar uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Aí muitas pessoas pensam assim: poxa, mas eu estou chorando há tanto tempo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. As coisas não vão acontecer da maneira que eu quero, que você quer. Vai acontecer no tempo do Senhor. Mas Ele garante que o choro pode durar uma noite, mas ao romper do amanhã, a alegria vai chegar. E eu creio que tem a alegria do Senhor para nossas vidas nesta manhã, porque tem pessoas que entraram aqui com o seu coração preocupado, triste, mas o Senhor, que é o verdadeiro consolador, que consola, Ele está aqui nesta manhã para consolar e confortar o teu coração. Vocês estão diante de uma pessoa também que teve sofrimentos, passou por muitas situações, e eu acredito que ainda devo passar, porque eu estou vivo. Mas eu também tenho a garantia da minha vida que eu vou passar, que eu vou chegar lá, porque o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. E às vezes nós não entendemos porque nós não pegamos essa palavra e deixamos ela entrar verdadeiramente dentro do coração. E às vezes na primeira situação que alguma coisa deu errado, a gente acha que Deus não gosta da gente, que Ele não ama a gente, que Ele não vai fazer nada pela gente. Ei, eu não quero falar de mim, mas a palavra vai indo. Eu tenho 15 anos nesse ministério. Eu já passei por muitas coisas e sei que ainda vou passar, mas a certeza de estar de pé não foi homem nenhum que me manteve. Foi esse Deus aqui que Davi está falando para nós. Esse Deus que está no céu, que olha para nós e Ele sabe o sofrimento de cada um, sabe o que você passa, sabe das perseguições, sabe da investida do maligno sobre a tua vida, mas Ele está sempre do nosso lado, nos guardando, nos protegendo, porque Ele deu uma palavra para os seus discípulos: ó, passemos para o outro lado. Mas a Bíblia diz que quando Ele chegou no meio do mar, se levantou ondas, tempestade, que a gente pode trazer para a nossa realidade o quê? Doença, sofrimento, angústia. Mas a palavra dele foi: passemos para o outro lado. Ou seja, Ele já deu a garantia que nós vamos chegar do outro lado. Precisamos apenas confiar e acreditar que Ele está no comando de todas as coisas e no controle de tudo. E terceiro, podemos ver que no versículo 4, ele diz: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louve o seu santo nome. Que nós louvemos sempre o santo nome do Senhor, pois a santidade é o seu memorial. Que nós possamos, irmãos, todas as vezes que entrarmos desta porta, oferecer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, porque daqui sempre sai o melhor para nossas vidas, independente de quem estiver aqui, dependente, porque antes do homem estar aqui, se você crer, o Senhor já está aqui. Nós somos apenas portadores, mensageiros, não só eu, mas como vocês também. Sou mensageiro para o seu vizinho, no seu local de trabalho. Sempre fale desse Jesus, sempre fale da santidade desse Deus,
Por mais que o mundo estão querendo imputar e trazer inverdades sobre as nossas vidas, estão querendo quebrar os princípios, os valores, mas nosso Deus, Ele está no comando de tudo. Em terceiro lugar, podemos ver que o sofrimento na doença, do versículo 6 ao 10, ele diz: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Olha, confiança demais. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Presta bem atenção. Com o favor de Deus, ele tinha firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Porque sozinho, irmãos, o negócio fica estreito. A ti, Senhor, clamei. Aí, né? A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Eu vejo uma pessoa rasgando, falando: Senhor, eu não quero que as pedras clamem por mim. Eu não quero que outro clame em meu lugar. Eu quero eu mesmo bendizer, exaltar e enaltecer o teu santo nome. Porque o que o pó pode fazer? Mas eu nasci para te adorar. O Senhor me criaste para te adorar. E eu quero te adorar. É um homem, gente, é muita... Eu saio daqui maravilhado com a palavra, porque, meu Deus, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? É ter muita intimidade. Glória. Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Não é vergonha nenhuma a gente errar. Vergonha é a gente continuar persistindo no erro. Por isso precisamos reconhecer sempre esse Senhor que está sempre de braços abertos. E nós vamos ver agora nos versículos finais o que Davi fala depois do 6 até o 10. Ministério de Louvor pode subir. Pode subir. Eu estou encerrando a mensagem desta manhã. Nós vemos uma pessoa que exalta o nome do Senhor no começo, no meio passa por situações, mas que ele também reconhece e entende que a melhor forma de gratidão a Deus que nós possamos dar é louvando a Ele, é bendizendo o santo nome dEle, é enaltecendo o nome dEle, é dando testemunho daquilo que Ele faz, que fez e que faz na nossa vida e que ainda vai fazer. E Davi, ele reconhece isso. No versículo 4, podemos ver ele, depois de todo o sofrimento, voltar a louvar a Deus de novo. Como eu falei nesta manhã, o meu convite à igreja é louvar a Deus, é bem dizer e enaltecer o santo nome do Senhor. Afinal de contas, nós viemos na casa do Senhor para prestar um culto racional, para agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por quantas coisas que nós passamos nessa semana, ou talvez até para chegar aqui hoje. Então não perca essa oportunidade
de reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, ou na nossa vida, na minha também, porque eu me incluo. A minha boca está poupando para poder dizer para vocês a benção, mas eu não posso falar, porque senão eu vou vai agarrar na minha orelha. Mas a gente vai estar aqui junto para poder compartilhar com vocês a certeza de servir a esse Deus, a certeza de se prostrar diante desse Deus, a certeza de reconhecer somente Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele sempre está nos surpreendendo, sempre está nos abençoando. E Davi entendeu muito bem isso. Aí, no versículo 11 e no 12 ele fala: depois de todo o sofrimento que ele passou, ele diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. É para sempre. O que Deus tem para mim e para você é para sempre. Então nós também temos que, enquanto estamos nesta terra, vivendo aqui, precisamos oferecer, precisamos dar a Ele o nosso melhor, entregar a Ele o nosso melhor. Que nesta manhã nós possamos entender isso, porque Ele entendeu muito bem quando Ele falou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer ou ao romper do amanhã. Por quê? Ele voltou a adorar, porque ele foi curado, porque ele foi liberto, porque ele teve um livramento. Eu poderia perguntar aqui nesta manhã a cada um de vocês o que Jesus tem feito na vida de vocês, e todos vocês aqui têm um testemunho pelo menos para dar. Então nesta manhã eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus e rendermos graça a esse Deus, darmos graça a esse Senhor, louvar, adorar, enaltecer o nome dEle e dizer para as pessoas lá fora que estão sem esperança, que há esperança, que há cura, que há libertação, que há transformação de vida. Basta nós somente nos prostrar diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.